Olá, a nossa aula então tem a intenção de iniciar a unidade 5 do conteúdo programático, que é falando sobre capacidade. E essa aula vai ser dividida em duas partes, né? A primeira, que é a de hoje, vai falar basicamente, né, especificamente sobre interseções semaforizadas, enquanto na outra aula a gente vai falar um pouquinho de transporte público, tentando dar mais algumas noções além daquelas que vocês já tiveram desde o princípio da disciplina, tá? Quando se fala de interseções semaforizadas, a primeira coisa que vem à cabeça são os próprios semáforos, né? Então, assim, a intenção aqui não é, obviamente, explicar, né, o que cada um representa, não é bem isso, não, né? Mas é curioso a gente começar a refletir um pouquinho sobre os tipos de semáforos que a gente tem, né, implantados por aí, né? Então, obviamente, a gente tem aqui o mais comum, né, com cada um grupo focal, vermelho, amarelo, verde, né? Tem outros que, por exemplo, tem duas lentes aqui vermelhas, né? Isso aqui é dessa forma por dois motivos, né, principais aí, que é dar mais visibilidade ao vermelho, né, que obviamente acaba sendo mais importante. Todos são importantes, mas o vermelho é mais importante porque se não houver uma boa visibilidade do vermelho, pode haver um avanço do semáforo, né? E isso pode proporcionar um acidente grave, né? Coisas nesse sentido, tá? Então, esse semáforo, a gente consegue ver que, além dessa questão de ser mais visível, também é um pouco de segurança, porque, como tudo, né, que envolve os objetos, né, tem vida útil definida, né? Então, muito provavelmente, isso aqui pode acontecer de apagar um deles, né? E com isso, T2 é uma segurança para o caso de um acabar não funcionando, tá? Esse aqui é curioso, a gente não costuma ver esse tipo de semáforo em Belo Horizonte, não. A gente vê em outras cidades no Brasil, né, sobretudo no interior, né, ou em cidades da região metropolitana, né? E ah, quando a gente vai perguntar para aqueles que fornecem esse tipo de equipamento, a gente consegue ter como resposta, né, que isso deixa o usuário mais atento o que vai vir, né? E aí, obviamente, se a gente esse exemplo aqui, né, tem os contadores regressivos, né, tanto de verde quanto de vermelho. Esse aqui é um pouco diferente. O que vai regredindo aqui são essas barras em vermelho, né? Então, isso faz com que o usuário que está ali na retenção do semáforo, né, da interseção semaforizada, ele começa a engatar a marcha, né? Eu, por exemplo, costumo, quando eu estou esperando no semáforo, tirar o pé da embreagem, puxar o freio de mão, né, para poder esperar sem ter que ficar ali engatado, né? Esperando com que a qualquer momento surja ali o verde para poder eu sair em disparada. Não. E muita gente é assim, o que faz com que a gente, assim que o verde surge, né, faz com que os motoristas, no princípio, para sair da inércia, né, sair da velocidade igual a zero, né, demore um pouquinho para se movimentar, né, diferente daqueles que estão lá atrás na fila, na retenção, que já vem embalado e tudo mais, né? Então, o que se diz aí ao se vender é que esse tempo perdido, que é um conceito que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Esse tempo perdido no início do verde, ele é reduzido quando se instala um equipamento como esse, né? Só que a gente não pode esquecer que ao final do verde, né, uma parte dessa indicação luminosa, né, ela é também aproveitada, né, sobretudo uma parte do amarelo, né? Então a parte do amarelo ela entra como se fosse o verde, porque há veículos que passam no amarelo,
enquanto tem outros veículos que não passam no amarelo e essa parte do amarelo atua como vermelho, né, no sentido de que os veículos acabam parando. Quando você coloca um contador regressivo no final do verde, também dizendo que o verde está diminuindo, né, você acaba diminuindo esse aproveitamento do amarelo. O aproveitamento do amarelo ele passa a ser menor por alguns veículos. Então, o tempo perdido que você deixou de ter no início do verde, ou seja, você acabou ganhando um pouquinho de tempo, você perdeu no final, né, em função disso, tá? Então, assim, meio que uma coisa compensa a outra, e aí surge uma outra questão quando a gente tem um contador regressivo com o verde, né? Há alguns veículos, sobretudo quando tem fiscalização eletrônica, tá? Então, há alguns usuários, motoristas, que ficam com medo de tomar multa, né, de passar no vermelho. E aí essa sensação assim de dúvida, né, por alguns motoristas fazem com que às vezes tenha um aumento do número de acidentes quando tem os contadores regressivos, né? Então não à toa a gente não observa esse tipo de semáforo, por exemplo, em cidades maiores em que tem um corpo técnico um pouquinho maior, né, envolvendo aí o sistema viário, análise do sistema viário. A gente não vê em cidades como Belo Horizonte, como São Paulo, né, embora possa ter, e aí obviamente sempre vai ter uma justificativa e que é respeitável, claro, sempre, né? Mas eu particularmente eu acho que não é uma boa ideia, né? Embora até mesmo outros professores já ouvi falar defendendo a ideia, né? Eu particularmente não acho muito interessante não, mas fica nessa reflexão a questão do tempo perdido no início do verde e no final do verde, que nós vamos retomar esse assunto daqui a pouquinho, tá? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os pedestres, né, sem entrar em muitos detalhes, né? E também tem contadores regressivos, né? Tem alguns aí que tem até, né, essas botoeiras, né, que chamam aí, que quando a gente aperta, ele dentro da programação do semáforo, ele diz que tem pedestres, então querendo atravessar, ele acaba acrescentando um pouquinho de tempo para esse pedestre, né? Tem uns, por exemplo, tem sonoro, né, para aqueles que não conseguem enxergar, né? Então a gente consegue ver uma variação, mas o que me chama mais atenção nisso tudo é sempre o tempo que se dá para o pedestre para atravessar, tá? Geralmente esse tempo é curto. Se admite, por exemplo, que a velocidade de um pedestre acaba sendo uma velocidade de um pedestre adulto, com boa saúde, né? Enquanto a gente sabe que muitas vezes tem gente que não tem aquela velocidade, o que faz com que a gente tenha, às vezes, uma dificuldade para alguns usuários de atravessar sem dar aquela corridinha, né, no final da, da travessia, o que não é legal, sobretudo se você tem esses tempos apertados assim, em locais como hospitais, né, ou então até mesmo uma região aí que tem uma quantidade de, por exemplo, de idosos um pouco aumentada, né? A gente sabe que tem aqueles bairros mais antigos que, que aparecem aí aqueles usuários, né? Aqueles pedestres que têm já a mobilidade um pouco mais reduzida e, portanto, precisaria ser entendida, né, no sentido de dar um pouco mais de tempo, tá? Para a travessia, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, né, com relação aos semáforos. Os semáforos existem para gerenciar os conflitos, né? Então, na última aula a gente falou um pouquinho dos conflitos, né? Os tipos de conflitos. Então, as interseções semaforizadas sempre vão existir esses conflitos e os semáforos vêm, então, tentar regular esses movimentos, né? Quem vai usar a interseção em detrimento de outra, né? Só que a gente precisa destacar que essas interseções, que essas instalações dos semáforos, elas são baseadas em critérios, né? Critérios que podem envolver o volume no primeiro momento, né? Mas que pode envolver, por exemplo, também o número de acidentes, né? Ou as duas coisas. Tem vários critérios por aí, tem critério, por exemplo, do Denatran,
critérios internacionais que lembram também, às vezes, até muitos dos que a gente utiliza hoje, né? Mas o que é fato é que o tempo de verde que é alocado, né, para cada movimento de uma interseção, né, tem que ter alguns objetivos, né? Por exemplo, aumentar a capacidade, né, minimizar os atrasos, diminuir o número de paradas, diminuir o tamanho de fila, né? Então, essas coisas elas precisam ser sempre estudadas e, obviamente, é preciso, dependendo do local, os pesos que você dá para cada uma dessas medidas de desempenho que você quer melhorar, né? Por exemplo, aumentar a capacidade, minimizar atraso, é tentar buscar melhores medidas de desempenho, né? Mas pode ter lugar que, por exemplo, tenta sempre diminuir os atrasos, enquanto outros lugares a gente pode tentar diminuir o número de paradas, ou até mesmo tentar diminuir o tamanho da fila, porque às vezes essa fila pode até provocar, né, um congestionamento aí, prejudicar, por exemplo, a interseção que está montante, né, que está para trás, né? Então esses objetivos eles têm que entrar e quando a gente instala um semáforo, geralmente a gente tem uma melhora da operação naquela interseção, tá? A gente não pode instalar um semáforo para ter uma piora, não faz o menor sentido, né? E para isso, obviamente, tem os critérios aí que a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, né? Mas é bom saber que existe critério para instalar, tá bom? Uma parte dessa aula aqui, o início dessa aula, né, tem como objetivo a gente trazer algumas definições, né, alguns termos técnicos. Eu acho que esse momento que a gente está aí começando a falar, né, da área, né, dentro do curso de Engenharia Civil da UFMG, né, começa a falar sobre transportes, que a gente fala alguns conceitos que são básicos, mas que vocês como estudantes precisam saber, obviamente, né? Então, o primeiro deles é grupo focal, né? O grupo focal todo mundo sabe, é o conjunto de focos, né? E o que é interessante, que é o vermelho, amarelo e o verde e tal. E o que é interessante é o seguinte, nesse slide aqui, é o tamanho dos focos, né? Então, para os veículos geralmente são circulares, esse diâmetro pode ser de 200 ou 300 milímetros, dependendo da distância, né, que você tem para a retenção. E se for quadrado, aí nós temos lados, para o pedestre geralmente é quadrado, e o lado aí gira em torno de 250 a 300 milímetros. Né? Agora, o que é interessante é o seguinte, focos maiores, né, são empregados quando a distância entre eles e os veículos é maior, ou seja, a distância, quando começa a ser muito grande, né, uma interseção mais complexa, que tem uma caixa ali que é maior, né, uma interseção que é maior, às vezes precisa colocar o semáforo um pouco mais afastado e com isso você tem que usar focos maiores. É isso? Eu sempre lembro quando eu estou falando desse assunto dos repetidores. Né? Os repetidores são aqueles semáforos que ficam ali na calçada, junto com aqueles semáforos que geralmente ficam no pórtico, geralmente tem um semáforo ali que fica do lado, e esse semáforo ele serve para quê? Ele serve para aqueles motoristas que estão logo no início ali da retenção, né? Que eles possam, não precisem, né, ficar esticando o pescoço para poder ver aquele semáforo principal que fica próximo ali em cima, acima da cabeça dos primeiros veículos que estão na fila. Né? Então ele pode olhar para o lado, numa altura mais baixa ali, para poder enxergar o foco com mais tranquilidade. Né? E esse semáforo, então, a gente chama de repetidor. Né? E nem sempre é necessário colocar, obviamente, mas às vezes quando essa retenção está muito próximo, muito da linha do semáforo, semáforo principal, a gente costuma colocar, então, esses repetidores. Né? Outro termo técnico interessante, né, necessário para quando a gente está falando de interseções semaforizadas, né? As não semaforizadas também, né? Interseções como um todo. É a diferença entre movimentos, tá, e aproximações. Tá? Primeiro que aqui nós temos aqui os movimentos que são conflitantes e não conflitantes. E o que é movimento? Então, o movimento está aqui. É né, que é esse que vai em frente, esse que vira à direita, vai em frente, vira à esquerda. Os próprios pedestres também são os movimentos. E aí, como a gente estava falando na última aula, esses movimentos podem ser conflitantes, como podem não ser conflitantes. Né? Agora, o que é interessante também é o seguinte, movimentos são então, a gente sai de uma origem, vai para
para um destino que não necessariamente é na mesma direção, né? E é diferente de aproximação, né? Como é que a gente fala de aproximação? Aproximação A, aproximação B, aproximação leste, aproximação norte, né? Geralmente quando a gente fala aproximação, pelo menos é assim que eu costumo falar, e já ouvi muita gente falar, a gente fala da aproximação, a gente costuma dizer para onde que ele vai, né? Então, eu chamei isso aqui de aproximação leste, porque essa aproximação ela vai para o leste, né? Essa aproximação aqui de baixo ela vai para o norte, né? É uma convenção mais ou menos como a gente usa com rodovia também, né? Pista norte, pista sul. Pista norte é aquela que vai no sentido norte e pista sul é aquela que vai no sentido sul. É sempre assim que eu costumo usar, embora possa ter outros analistas aí que usam o contrário, né? Então essa aqui seria a aproximação sul porque vem do sul, essa aproximação leste porque vem do leste. Eu prefiro a outra opção, tá? Então esse slide então, ele é utilizado para a gente fazer essa diferenciação aí entre movimentos e aproximações, tá? O que nós temos aqui ainda falando sobre movimentos conflitantes e não conflitantes, né? Então, às vezes a gente tem os movimentos que podem ser protegidos, né? Então, eu estava falando se não salvo engano, em outra aula, que a gente pode ter direita livre, né? O que é uma direita livre? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que é. Então, digamos que aqui nessa figura, faça um exercício de imaginação aí, que a gente tem todas as aproximações permitidas, né? Aproximação A, aproximação B, e todas as aproximações podem ter frente, direita e esquerda. Imagine então que essa aproximação que vai para o sul, né, ou seja, vem do norte e vai para o sul, possa ir em frente, possa virar à direita, possa virar à esquerda, né? Esse que vem aqui do leste em sentido oeste pode virar aqui à direita, né, sem interferir nesses movimentos desses fluxos veiculares, né? Mas veja só, eles podem não conflitar com os automóveis, mas ele pode ter um conflito importante aqui com o pedestre. E aí é sempre aquela análise, né? Será que a quantidade de veículos e pedestres que estão conflitando é grande, é pequena? Existe critério para isso também, tá? Mas o fato é que às vezes a gente pode proteger, então, mesmo que essa direita poderia ser livre, né? A gente pode optar por proteger, né, esses pedestres, né? Isso pode ser com conversão à direita, com conversão à esquerda, né? E assim vai, né? Tá? Existe um conceito muito utilizado aí, né, quando se trata de interseções semaforizadas, que é o conceito de ciclo. E aí eu acho que nesse caso e alguns outros que vão aparecer daqui a pouquinho, acho que vale a pena a gente ler a definição, tá? Então o que é ciclo? Ó, é o intervalo de tempo necessário para que todas as indicações luminosas de uma interseção semaforizada sejam mostradas para todos os movimentos de todas as aproximações, né? Então, trocando em miúdos, né? Quando a gente tem um intervalo, né? Esse intervalo ele é utilizado, né, para que todas as aproximações, todos os movimentos tenham permissão de acessar a interseção pelo menos uma vez, tá? Quando eu digo pelo menos, significa dizer que às vezes a gente tem movimento que é atendido mais de uma vez, certo? A gente daqui a pouco tem outras figuras que dá para vocês entenderem. E aí o ciclo, esse nome já nos indica que esse tempo necessário para que todas as aproximações, todos os movimentos sejam atendidos, depois ele se repete, né? É lógico que ele se repete ao longo ele se repete ao longo de um período cuja demanda é mais ou menos constante. A gente sabe que ao longo do dia essa demanda ela não é constante, ela varia, né? Pode não variar durante algumas horas, vai de 7 às 9 da manhã, às vezes não tem tanta variação assim, mas depois das 9 já cai bastante, né? Então nesse caso, o ciclo ele também atende a uma certa demanda e a gente vai ainda aprender hoje como que calcula o tamanho desse ciclo, tá bom? Então veja só, tipicamente esse tempo varia entre 60 e 120, pode chegar a 150, 180 segundos, acho que não passa muito disso não, tá? Porque senão começa a ficar uma percepção que começa a formar uma fila muito grande, os atrasos começam a... Existe uma relação que é também muito conhecida, que é a relação entre ciclo e atraso médio, né?
Quando o ciclo é muito baixo, esse atraso médio tende a ser alto. Quando o ciclo também é muito alto, esse atraso médio também tende a ser alto. Então existe uma coisa ali no meio que é ótima, né? Existe um ciclo ótimo entre um ciclo ótimo que é entre um ciclo muito pequeno, que tem um atraso grande, e um ciclo muito grande, que também tem um atraso grande. Tá? E é esse ciclo ótimo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Existe um método para fazer isso. Tá? Bom, é isso. Interseções mais complexas, valores maiores também são possíveis. Tá? Tipos de tempo semafórico. Né? Como é que é o regime desses tempos semafóricos? Existem basicamente 3 tipos de semáforo. Né? O semáforo de tempo fixo, o semi-atuado e o atuado. O que é um semáforo de tempo fixo? Ao longo de um determinado período, os ciclos e a repartição desse ciclo, que é o tempo de verde para cada conjunto de movimentos, ele não muda. Ele é cíclico somente e não muda durante um certo tempo. É aquilo que eu estava falando. Você tem lá de 7 às 9 da manhã, né? Você continua mantendo o mesmo tamanho de ciclo, etc. Né? E aí, depois de um certo tempo, a demanda muda, você pode mudar. Mas durante esse tempo, ele é fixo. Por isso que, mesmo que ele mude ao longo, depois que a demanda muda, ele tem um tempo significativo que ele fica rodando na mesma configuração, por isso que a gente chama de tempo fixo. Né? O que é semi-atuado? Semi-atuado são aqueles em que nem todas as aproximações de uma interseção a gente possui detecção em tempo real. Né? Então, não sei se vocês já perceberam aí no meio urbano, principalmente, né, os sensores que a gente tem nos pavimentos aí. Aquilo lá permite a coleta de dados automática, né? E isso vai para uma central, né, computadorizada, que é um software, muitas vezes. Aqui em Belo Horizonte tem, mas a notícia que eu tenho é que o pessoal aqui não gosta muito de usar, não acaba usando outras maneiras de gerenciar. Mas tem muitas cidades, principalmente as maiores, que tem esse sistema que pega informação em tempo real, trata a informação em tempo real e aí você já define ali o ciclo do tempo de verde, portanto, baseado na demanda coletada praticamente em tempo real. Né? Os tempos semafóricos do tipo semi-atuado, então, nem todas as aproximações de uma interseção possuem essa detecção. E aqui no Brasil não é muito comum, não. O que a gente tem geralmente ou é tempo fixo, né, ou é o atuado, em que todas as aproximações são detectadas. Né? E aí, obviamente, entra quando você tem redes bem densas aí, geralmente a gente coloca todas as aproximações com essa detecção. Agora, o semi-atuado me lembra muito aquele exemplo quando a gente tem, principalmente as rodovias, né, americanas, que passam muito próximo de centros urbanos, né? E aí a gente tem um acesso a essas rodovias, né? A gente tem um acesso a essas rodovias que não pode ser colocada um semáforo, por exemplo, de tempo fixo, para poder você gerenciar o acesso a essa rodovia, que geralmente é de velocidade muito alta e tal. Então, o que se coloca nesse acesso? Você coloca um sensor, e aí a partir da demanda, dependendo da demanda, né, pode eventualmente a via principal parar para que alguns veículos, ou pelo menos parar pelo menos para uma faixa, ou para 2 faixas, e os outros acabam não parando, né? Então, para uma faixa, ou até mesmo para a aproximação inteira, aproximação que a gente chama de principal, né? Pare para esses veículos entrarem, né? E aí, quando a gente fala do semi-atuado, eu sempre me lembro dessa figura aqui, ó. O que a gente tem de diferente num semáforo, numa aproximação que tem um detector? Primeiro, a gente define um verde mínimo, tá? A gente define um verde mínimo, tá? E também define um verde máximo, né? E esse verde mínimo, ele se mantém desse tamanho se você ter aí você acabar detectando aí 3 ou 4 veículos querendo entrar na via principal e não chegou mais ninguém. Se no meio do verde que está aberto chegar mais alguém, a gente pode aumentar um pouquinho desse verde, né? Pode aumentar mais um pouquinho, se vai chegar mais alguém. Até que você faça isso até chegar a um determinado limite. Se
Se aumentar um pouquinho esse verde, não chegar mais ninguém, esse verde ele pode ser interrompido, né, para que não possa, para que ele acabe não atrapalhando muito a via principal. Então, trocando um pouco assim, tentando ser mais simples na explicação, né? Esse semáforo atuado não tem muito aqui no Brasil e a gente usa para quando você quer controlar melhor o acesso de alguma aproximação especificamente, tá bom? Essa definição aqui ela é bem importante, tá? Em inglês a gente só tem um conceito de fase, tá? Geralmente os livros que eu me recordo assim, não tem um conceito de estágio, não. Eu vou já fazer a diferenciação entre as duas coisas, né? Mas aqui no Brasil a gente costuma, sim, fazer a diferenciação entre estágio e fase, né? E vamos para a definição, tem uma figura um pouquinho mais adiante, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Estágio significa uma parte do ciclo. Veja que nós temos um ciclo, né? 60 segundos, 70, 100 segundos. Né? Então, estágio é uma parte desse ciclo durante a qual as indicações luminosas não se alteram. Então, ele está dizendo o seguinte: durante um ciclo, as indicações luminosas elas passam a se alterar, né? Para que os movimentos das aproximações possam ter a chance de acessar a interseção pelo menos uma vez. É isso que a gente aprendeu, né, quando se falou do significado de ciclo. Então, o estágio é um pedaço em que você deixa ali exatamente para um grupo de movimentos, né, sem que as outras indicações luminosas se alterem. É isso? Já o termo fase, a gente costuma trazer essa informação, né, significa o quê? As partes do ciclo. Então veja que nós estamos pegando um ciclo e a gente divide isso em partes, né, alocadas para uma determinada corrente de tráfego, né, ou combinação de duas ou mais correntes de tráfego que tenham direito de passagem durante um ou mais estágios. Tá? Para poder ficar mais fácil essa diferenciação entre estágio e fase, vamos aqui tentar mostrar uma figura, acho que fica mais fácil. Olha só. Então aqui, ó, essa figura ela ajuda a gente a entender a diferenciação entre estágio e fase, né? Aqui nós temos uma barra que remete ao tamanho do ciclo, tá? Então assim, é um diagrama de tempos, tá? É uma das definições também que a gente precisa colocar, o diagrama de tempos, né? O único problema que tem nesse diagrama de tempos aqui é que ele não tem os tempos, né? Eu deveria ter aqui, ó, 0 segundos, isso aqui se fosse, por exemplo, um ciclo de 60, deveria ter 60, e outras indicações do momento em que cada estágio, né, vai começar a ter o seu direito de verde ou não, né? Então o estágio é o seguinte, tá vendo aqui, ó, esse estágio 1 significa que o tamanho do ciclo em que as indicações luminosas não se alteram. É claro que nesse caso aqui, veja que eu estou colocando o estágio incluindo o amarelo, o que na verdade a gente tem no final do amarelo também, apesar da mudança, é só uma transição entre o verde e o vermelho, né? Então esse estágio 1, né, nós temos aqui uma parte do ciclo, né? Então você vai caminhando aqui na barra para cada uma dessas barrinhas aqui, a gente vê que a indicação luminosa não se altera. Aqui era verde, continua verde até chegar ao final do estágio. Aqui era vermelho, continua vermelho até chegar ao final do estágio. E assim vale para todos eles. Então isso aqui é o estágio, um pedaço do ciclo. E vocês podem ver aqui que a gente tem 4 estágios, certo? As indicações luminosas aqui não se alteram, depois altera e passa um tempo sem se alterar o estágio 2, estágio 3, estágio 4, tá bom? Uma coisa que é importante aqui nesse caso, então, é ver o que é fase. Então, se vocês forem voltar lá na definição, vocês vão ver que a fase está associada a um grupo de movimentos. Nós temos aqui 12 movimentos, tá vendo? Muito provavelmente essa figura está relacionada com uma interseção, né, que tem aí as 4 aproximações, e cada aproximação com 3 movimentos, né, portanto, permitidos, frente, direita e esquerda. E esses 3 movimentos, então, vezes 4 aproximações, então a gente tem 12 movimentos, tá? Então, estamos falando o seguinte, ó, o grupo 1 seria o movimento 1 e 2, mas geralmente você tem uma faixa, você tem, por exemplo, frente e direita, é o movimento 1 e 2, né? Enquanto que o grupo 2, né, é o movimento de virar
à esquerda, tá? Então vocês podem ver que esses grupos aqui, né, eles vão mudando, né? Então geralmente esse movimento 1 e 2 é frente e direita, enquanto o movimento 3 aqui, por exemplo, vira à esquerda, né? Isso pode ser, por exemplo, também aqui, ou então o contrário, né? O 1 e 2 é frente e esquerda, e o movimento 3 pode ser um vira à direita, né? Que aí você pode ter algum momento aqui, ó, os três movimentos acontecendo ao mesmo tempo, vocês estão vendo? 1 e 2 e 3, enquanto nós temos aqui, né, um outro movimento que é isolado, 12, que também tem um verde. Isso aqui pode ser uma direita livre, né? Isso acontece em todos os estágios, né? Então veja só, a fase é isso, é como você divide o ciclo para um determinado grupo de movimentos, é isso que a definição trouxe um pouquinho antes, tá bom? A gente também tem a diagrama de tempos, né? Então, vamos voltar um pouquinho, ó. Então a gente tem aqui o estágio, fase, a gente já definiu, né? E aí a gente tem aqui o diagrama de tempos, também a gente acabou falando na figura lá, diagrama de tempos e diagrama de estágios, né? Há alguns livros, alguns materiais, né, que chamam isso aqui de diagrama de fase, e eu gosto de chamar mais de diagrama de estágio, tá? Porque aí a gente está associando, nesse caso, né, as indicações luminosas que não se alteram, como está aqui nessa outra figura, né? Aqui eu sei que é o estágio 4, né? Aqui nós só temos dois estágios, né? Mas veja só, nesse caso aqui a gente tem uma indicação luminosa para quem vai em frente, esquerda e direita, e essa, por exemplo, virar à direita, poderia aparecer em outro estágio, como apareceu, por exemplo, nesse diagrama de tempos que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, o diagrama de tempos, então, é isso. O diagrama de estágios, ele dá uma indicação de quais movimentos terão a permissão de acessar a interseção, né, na sequência aqui, tá? Outro conceito importante, fluxo de saturação, tá? Esse conceito, a gente sabe o que é fluxo, né? A gente aprendeu aí nas aulas anteriores, né? Fluxo, então, né, é a quantidade de veículos que passa por unidade de tempo, né? Fluxo é o inverso do redo e médio, né? Foi isso que a gente aprendeu. Esse é um tipo de fluxo específico, o fluxo de saturação. Vamos à definição dele, né? Fluxo de saturação, que é o volume máximo que pode passar pela interseção a partir de uma dada aproximação, se o semáforo permanecesse continuamente aberto e essa fila nunca parasse. Então vamos tentar explicar um pouquinho melhor, né? Imagina que você está na retenção, está vermelho, e está todo mundo parado, então o observador que está do lado da retenção, durante um certo tempo que o vermelho está atuando, ele vai observar um fluxo igual a zero. Não está passando ninguém, o tempo está passando, não está passando ninguém, fluxo igual a zero. Quando o verde ele é aberto, né? Então vocês conseguem imaginar que esse fluxo ele sai do zero e atinge um valor que é maior do que zero. E esse fluxo ele vai aumentando gradativamente. Por quê? Porque os primeiros veículos eles estão parados e eles precisam de um tempo para poder engatar a marcha, sair da velocidade igual a zero, etc., né? Enquanto os outros veículos que vêm de uma posição mais atrás na fila de retenção já vem embalado, e esse embalo faz com que você comece a observar uma frequência maior, né? Se você é o observador lá da retenção, começa a observar uma frequência maior dos veículos passando na sua frente, certo? Então vocês conseguem perceber que o fluxo ele sai do zero e atinge um valor máximo, né? E eu acho mais interessante a gente tentar ver daqui a pouco com as figuras também, né? Mas é importante dizer o seguinte: se o fluxo de saturação é um fluxo máximo, o que a gente também chama de fluxo de descarga da interseção, né? Obviamente ele é o inverso de um redo que é mínimo, tá? Que a gente chama também de redo de saturação. Vamos ver isso através dessa figura, acho que fica mais interessante, né? Olha só, esse gráfico aqui, né? A gente tem no eixo Y rédoes sendo coletados, né? Intervalo de tempo entre veículos sucessivos, né? Entre o para-choque dianteiro de veículos sucessivos, né? Pode ser o traseiro também, traseiro a traseiro, nesse caso o para-choque dianteiro é o para-choque dianteiro, como a gente já tinha falado antes, né? Em outras aulas é mais fácil de se coletar, né? Então a gente percebe, se vocês forem coletar, vocês percebem que os primeiros rédoes são grandes, né? Aqui está em veículo em fila, mas eu acho que é mais interessante falar os headers, né? Não o tamanho do header, mas
a numeração dos headers, né? O primeiro header, o segundo header, o terceiro header e assim por diante. Né? Então veja só. Então o primeiro aqui, ó, o primeiro header ele é alto, o cara está parado lá, né? Aí o outro que está na segunda fila chega também ele com velocidade baixa, você consegue ver um intervalo, esse intervalo diminuindo, né? Esse header diminuindo gradativamente. É claro que ele não vai diminuir a ponto de chegar a zero, não existe isso. Mas ele chega num valor bem baixo e aí se mantém geralmente constante. Né? Veja que o header então começa alto e atinge um valor constante que é mínimo. Esse header mínimo a gente chama de header de saturação, que obviamente o inverso desse header de saturação é o fluxo de saturação, tá certo? Tá? E veja só, essa diferença que ele acabou colocando aqui, T1, T2, T3, é a diferença entre o mínimo, que a gente poderia chamar aí de ideal, alguma coisa assim, né? E aquilo que não é mínimo. Né? Então, os primeiros headers são altos e depois eles se estabilizam. Então, tudo que é acima desse mínimo, a gente diz que é perdido. Né? É onde vem um conceito então, que a gente falou lá no início, quando estava discutindo os tipos de semáforos, né? O conceito de tempo perdido. Tá aqui, ó, TPI. Tempo perdido inicial é o somatório desses T's aqui, que é a diferença entre o header e o header de saturação. Certo? Então isso é o que a gente pode ver daqui a pouquinho. Né? Eu acho interessante ver essa figura aqui. Ó. Depois a gente volta lá. Tá vendo? Ó? Se o header ele sai do máximo e atinge o mínimo, o fluxo é o inverso. Ó. Então ele sai aqui do verde, né? Assim que abre o verde, o fluxo é zero e depois ele aumenta e atinge um valor máximo. Né? Esse tempo aqui de início, ó, que é o tempo que você sai do mínimo, né, e atinge ali um valor máximo, né, a gente chama de tempo perdido inicial. Né? Esse tempo perdido no início do verde, né, também ocorre no final. Só que veja só, uma parte desse amarelo, vocês estão vendo aqui, ó, ele é considerado verde. Então veja que nós estamos falando aqui de tempo de verde efetivo, que é um conceito que a gente pode falar agora. Né? O que é verde efetivo? É tudo que você tem dentro de um estágio, né? De tempo de verde, né? Sem que você tire o tempo perdido. Né? Então veja só, se tudo que você tivesse aqui não tivesse nenhum tempo perdido, que é uma coisa praticamente impossível de acontecer, né? Então o tempo que você teria aqui até chegar no vermelho, né, seria verde efetivo. Só que não, tem parte, a gente tem um tempo perdido aqui no início, tem um tempo perdido no final também. Mas veja que uma parte do amarelo a gente acaba aproveitando. E uma parte do amarelo a gente não aproveita e entra, ou pelo menos não aproveita com uma máxima eficiência, né? De modo então que a gente tem considera também uma parte do amarelo aproveitada, outra parte do amarelo não aproveitada. Tá? E depois tem um vermelho geral que a gente fala daqui a pouquinho. Tá? Então veja só, o que eu quero mostrar nessa figura aqui por enquanto é isso. Se o header ele cai, o fluxo de saturação ele acontece no sentido contrário, ele aumenta, né, até atingir um máximo, obviamente associado ao header de saturação, né, que é mínimo. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui o que é header. Então veja só, o fluxo de saturação, né, é o quê? É o inverso do header de saturação. Tá? E esses 3.600 segundos é para compatibilizar, então, as unidades. Né? Então, nós temos o header de saturação em segundos, fluxo de saturação veículo por hora, em função desses 3.600 aqui. Certo? Não confundir fluxo de saturação com capacidade. Tá certo? Não confundir. Veja que o fluxo de saturação ele só ocorre quando há verde. Tá certo? Até alguns que colocam assim, fluxo de saturação veículo por hora por tempo de verde, alguma coisa assim. Né? Mas o que a gente precisa entender é assim, o fluxo de saturação ele só ocorre quando há verde. Não é isso? E a capacidade não. Né? Então, o que a capacidade aqui, ó, como é que a gente calcula? Você pega o fluxo de saturação e divide por uma relação que é verde efetivo, que eu já expliquei para vocês o que é verde efetivo, né? Aquele verde, aquele tempo de luz de verde tirando o tempo perdido, né? E obviamente adicionando aquele tempo que não é luz verde, mas que entra como efetivo verde, que é o caso da parte do amarelo, não é isso? Né? Então a gente tem capacidade, vai ser o quê?
né, a fluxo de saturação sobre essa relação. Então, essa relação diz o quê? Imagina, você tem um semáforo, né, que tem aí 60 segundos de ciclo, sendo que desses 60 segundos de ciclo, 30 segundos é verde. Então, metade do tempo do ciclo, né, ele é verde e outra metade é vermelho. Então, se você tem um fluxo de saturação que é 1.800 veículos por hora, exemplo, né, a capacidade ao longo de uma hora não vai ser 1.800, porque metade do tempo está vermelho, mas a metade está verde. Então, se a metade do tempo está vermelho, então você corta pela metade, né, o quanto que esse fluxo de saturação vai atuar. Né? Então, é isso que ele está dizendo, olha, você pega o fluxo de saturação, multiplica por essa relação verde sobre o ciclo, então você acaba tendo a capacidade. Tá claro? Muito bem. Esse exercício também é bem interessante, olha só. Peço desculpas por não estar em português, né, mas não está difícil de entender não, olha só. Aqui nós temos uma barra que determina a passagem do tempo, tá? Então nós temos aqui o início do verde, né? Depois o primeiro veículo chegou na retenção, o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Aí você tem um cronômetro aqui rodando, e você vê, olha, o início do verde foi 0, o primeiro veículo que chegou com 4 segundos, depois o segundo veículo com 8 segundos. Veja que nós temos aqui um headway de 8 segundos, né, de 4 segundos, porque é 8 menos 4. Depois o terceiro veículo passou com 11 segundos, então 11 menos 8, 3. Depois de 11 para 13, 2 segundos é o headway. Veja que depois de 13 para 15 também é 2, e até pela escala a gente percebe que esse headway mínimo ele se manteve constante. Né? Então veja que o headway de saturação está muito claro que é de 2 segundos. É mais ou menos o que a gente viu nessa figura aqui, não é isso? Você tinha um headway grande, vai diminuindo até que atinge um headway mínimo. É isso que essa barra está dizendo aqui. Ó. Começou aqui com 4, depois 4, 3, 2, 2, 2, 2. Então o headway de saturação é 2 segundos. Significa dizer que o fluxo de saturação é 1 sobre 2, dá meio. Meio vezes 3.600 dá 1.800 veículos por hora. Né? Esse seria o fluxo de saturação, né, desse exercício. Tá? O que é interessante é o seguinte, o verde ele não acaba, né, aqui. O verde ele acaba aqui, ó, final do verde, 68 segundos. Mas aí você começa a ver headways que são aleatórios. Ó. É aleatório, um headway grande, um headway pequeno, grande, outro um pouquinho menor. Né? Significa dizer o quê? Esses veículos que chegaram aqui do primeiro até chegar no 10º, provavelmente são aqueles veículos que estavam em fila na retenção. Então a fila se dissipou aqui, né, com 25 segundos, e depois começou a ter veículos passando na interseção de maneira mais aleatória, ou seja, aqueles veículos que chegam e não experimentaram fila ao chegar naquela interseção, não é isso? Então quando você vê veículos que não estavam na retenção, quando estavam no vermelho, né, você começa então a perceber essa aleatoriedade, porque aí começa a vir veículos, né, de maneira não determinística, né, mais estocástica e tal. Tá? Bom, então é isso, ó, V de efetivo. Né? Vamos à definição formal aqui. É o intervalo efetivamente disponível para os veículos atravessarem a interseção. Tá? E aí eu gosto mais daquela explicação de dizer o seguinte, ó, nós temos lá os tempos de verde, também um pouco do tempo de amarelo, né? E aí tem hora que os veículos aproveitam bem, né, esse tempo, e tem hora que eles não aproveitam bem, que é quando eles começam a ter o tempo perdido, como é o caso do início do verde. Né? Então você tem um tamanho de ciclo, e você tira o tempo perdido, que acontece em todo esse ciclo, sobra o verde efetivo do ciclo. E aí, lógico, esse tempo efetivo do ciclo a gente vai repartir entre as fases, né, e entre os estágios, de modo que essa repartição depende de muita coisa, como por exemplo o volume, né, o fluxo de saturação das faixas, e nós vamos falar com mais calma disso aí mais adiante. Tá bom? O vermelho geral. O vermelho geral, acho que provavelmente vocês já viram. Né? É um breve período, vamos à definição, breve período em que todas as aproximações estão em vermelho, para aumentar a segurança. Então, quem nunca estava na interseção, né, passou do amarelo, tranquilo, né, e era mais prudente passar mesmo, porque o amarelo é assim. Dependendo da hora que você viu o amarelo, é melhor você seguir em frente, porque você não vai conseguir parar.
e tem hora que você vai conseguir parar, então nesse caso você tem que parar. Né? Então o amarelo, a informação que ele te dá é o seguinte: pare, se der. Se não der, siga adiante. Só que, dependendo do tamanho da interseção, né, às vezes está no meio da interseção, já passou pela retenção, está no meio da interseção, né, e aí ficou vermelho para a sua aproximação e verde para a outra aproximação que está na transversal. E aí? Está no meio. Se tiver alguém saindo na outra aproximação, pode acontecer um acidente. Né? Então, alguns veículos acabam ficando ali no meio da interseção, e aí você dá um pouquinho de vermelho para todas as aproximações, de modo então que essa que a gente chama que essa caixa, né, da interseção ela seja limpa. Tá? Então é o que a gente viu aqui, por exemplo, naquela figura. Né? Vamos voltar nela. Né? Nós temos aqui um vermelho geral. Veja que nós temos aqui via principal, via secundária, de maneira bem simplificada. Né? Então a gente consegue perceber que esse vermelho geral ele é tanto para a via principal quanto para a via secundária. Mas vamos subir aqui um pouquinho. Veja que aqui é o fluxo, né? O fluxo desceu bruscamente, chegou no amarelo. Mas tem alguns veículos, ó, sobe um pouquinho essa linha aqui, ó, tem alguns veículos, tem um fluxo bem baixinho aqui, ó, que ainda não conseguiu terminar a travessia. Então você dá um pouquinho de vermelho para as duas aproximações, de modo que esses caras consigam concluir a travessia, e aí sim, a partir desse ponto, você aumenta, você dá verde para outra via, que no caso aqui é a via secundária. Tá? Isso aqui é um tempo bem curto, tá? Geralmente 1 segundo, coisa dessa natureza. Tá? Amarelo de 1 segundo já é um absurdo. Tá? Quanto que o vermelho gerar um tempo razoável para ele é de 1 segundo, isso dá para calcular, tá? A gente não vai ter condições de calcular nessa disciplina, mas isso é possível calcular. Tá? Mas é preciso ter essa noção. Né? Assim, vermelho geral é em torno de 1 segundo e alguma coisa, enquanto que o amarelo ele gira em torno aí de 3 segundos, alguma coisa assim. Tá bom? Amarelo de 1 segundo não dá para tomar a decisão que eu estava falando agora há pouco. Né? A decisão entre parar e entre continuar na sua velocidade constante para poder fazer a travessia da interseção. Tá bom? Então, assim, precisa ser um pouquinho maior para que se consiga fazer isso de maneira adequada. Tá? Então é isso. É vermelho geral. A gente também muitas vezes costuma chamar também de vermelho total. Né? Vermelho total ou vermelho geral. Tá? Então, ó, aquilo que a gente tinha falado antes. Ó, verde efetivo total do ciclo. Você pega o tamanho do ciclo, você pega o tempo perdido total do ciclo. Né? Certo? Vamos falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Vermelho efetivo é o ciclo menos o verde efetivo. Então isso aqui é bem intuitivo também. Entre verdes é o tempo decorrido entre o fim do verde de um estágio e o que está perdendo o direito de passagem e o início do verde do outro estágio. Né? Geralmente esse entre verdes é o quê? É o amarelo mais o vermelho geral. Se houver, veja que o vermelho geral nem sempre tem, tá bom? Geralmente ocorre com aquelas interseções que tem uma caixa um pouco maior, né? Então, geralmente a gente costuma usar para interseções maiores, né? Então, se você não tem o vermelho geral, entre verdes a gente simplesmente chama ele simplesmente é o tamanho do amarelo, e se você tem, então é o amarelo mais o vermelho geral. O entre verdes é o amarelo mais o vermelho geral. Tá? É isso, essa figura aqui está bem explicada, a gente já dissecou bastante ela, vamos para a próxima. Bom, veja só, é interessante isso aqui. Né? A gente tem em transportes, acho que em todas as áreas da engenharia civil aí, né? Existem, vira e mexe a gente se depara com algumas formulações que são de modelos, são modelos, né? Que são modelos empíricos. O que é um modelo empírico? É que você propõe uma formulação, né, baseado na observação de dados do campo. Né? E aí, isso já não é de hoje, né, que a gente tem aí na praça alguns modelos para calcular ciclo mínimo e ciclo ótimo que foram propostos por Webster, né, lá nos anos... Vou puxar um pouco para a memória aqui, nos anos 50, nos anos 60, alguma coisa assim, o Webster publicou uns trabalhos em que ele, acho que, salvo engano, na Inglaterra, tá? De modo que ele fornecia um modelo empírico, baseado na observação dos dados, para calcular o ciclo mínimo
e o ciclo máximo. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente consegue, quando tem um ciclo muito baixo, o atraso tende a ser alto, e quando o ciclo também é muito alto, esse atraso também tende a ser alto. Então a gente tem aí alguma coisa no meio que é ótimo, e tem o que determina o ciclo ótimo e o ciclo mínimo. São dois conceitos diferentes. No caso do ciclo mínimo, né, a formulação leva em consideração o quê? Leva em consideração três variáveis. Né? Tempo perdido total por ciclo, tá? Certo? E nós temos uma relação aqui, XC, né, que é a relação volume sobre capacidade para interseção. Né? Muitas vezes a gente estabelece isso a priori. Né? Então, se você estabelecer uma relação V sobre C, volume sobre capacidade igual a 1, significa que o volume que você está esperando naquela interseção é igual à capacidade. Se você usa uma relação V sobre C de 0,90, significa que você vai tentar trabalhar naquela interseção, calcular o ciclo mínimo para aquela interseção, de modo que o volume está a 10% de se alcançar a capacidade. Tá certo? Então, esse é o que significa esse XC, que é a relação crítica do volume sobre capacidade. Né? E esse Y aqui maiúsculo está aqui embaixo, ó, é o grau de saturação do cruzamento. Tá? Só que esse grau de saturação do cruzamento ele é o somatório dos graus de saturação, né, críticos de cada estágio. Né? Então você tem aí 3 estágios, você tem alguns movimentos para cada estágio, só que cada movimento desse tem um fluxo e tem um fluxo de saturação específicos. Né? Esse Q sobre S é fluxo sobre fluxo de saturação, volume sobre fluxo de saturação, de modo que o crítico para um dado estágio é essa relação Q sobre S que é maior. Não é isso? Fica mais claro quando a gente for fazer um exercício daqui a pouquinho, tá? Mas o fato é que você pega a relação crítica para cada estágio e o somatório dela vai dar o grau de saturação do cruzamento. A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho quando for fazer um exercício, tá? O que tem mais aqui é o seguinte, de novo, tempo de entre verdes, I maiúsculo, né, é igual ao tempo do amarelo, mas o vermelho geral, se houver, a gente já falou sobre isso antes, tá? O ciclo ótimo é o seguinte, nós temos aqui, veja que é um modelo empírico, tá? 1,5 vezes o tempo perdido total por ciclo, mais 5 sobre 1 menos o grau de saturação do cruzamento. Certo? Esse é o ciclo ótimo. Nós vamos fazer um exercício para vocês entenderem. Né? Veja que nesse caso, nós temos aqui o tempo perdido do ciclo. Se esse ciclo tem 3 estágios, então você tem que pegar o tempo perdido do estágio 1, tempo perdido do estágio 2, tempo perdido do estágio 3, para que a gente tenha um tempo perdido do ciclo. Certo? Que é esse L maiúsculo. Como é que a gente consegue calcular, então, o tempo perdido no estágio 1, por exemplo? Vamos pegar um pouquinho essa figura aqui atrás. Ó. O tempo perdido desse estágio 1, que obviamente está associado a essa fase aqui, né? Nós temos um tempo perdido no início e um tempo perdido no final. A gente já discutiu sobre isso. Né? Então, esse é o tempo perdido do estágio 1. Tá certo? Só que se você tiver a informação do tempo perdido no início e no final, né? Basta somar um com o outro e você acaba somando também o vermelho geral. Vocês estão vendo que ele não pega só, ele pega também o vermelho geral. Né? O que a gente precisa lembrar é que, nesse caso, às vezes a gente consegue pegar o tempo perdido no início do verde com mais facilidade do que no final. Né? E aí, nesses casos, eu acho que essa formulação aqui ela diz o seguinte, ó, uma abordagem para você estimar esse tempo perdido, quando você não tem essa informação, quanto que você perdeu no início do verde e quanto você perdeu no final, você tem uma outra abordagem que é o seguinte, né? Para o caso de todo o amarelo ser aproveitado como verde efetivo. Né? Ou seja, é para o caso de todo esse amarelo aqui, ó, ser aproveitado como verde efetivo. É como se você pegasse essa linha aqui, ó, e arrastasse um pouquinho mais para cá, de modo que o tempo perdido aqui vai ser quem? Vai ser o que você perdeu no início, mais o vermelho geral, tá certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então você pega aqui, ó. O tempo perdido no estágio vai ser o entre verdes
Menos o amarelo, por que é menos o amarelo? Porque quando você tira dessa conta o amarelo, você está dizendo que todo o amarelo foi aproveitado como verde efetivo. Está claro isso? Mais o tempo perdido no início do verde. Só que a gente sabe que o entre verdes, aqui ó, é o amarelo mais o vermelho geral. Tirando o amarelo com o amarelo aqui, ó, vai sobrar quem? Vermelho geral, mais o tempo perdido no início do estágio, que é o que a gente estava falando aqui dessa figura. Se todo esse amarelo for aproveitado como verde efetivo, então o tempo perdido vai ser o que você perdeu no início, mais o vermelho geral, se ele existir. Sempre lembrando disso, tá? Então vamos lembrar dessa formulação aqui, que ela é importante, tá? Então, olha só, com relação ao método de Webster, né, para calcular uma interseção, veja que esse método de Webster ele serve para calcular o tamanho do círculo e a repartição do ciclo, né, quando essa interseção ela é isolada, tá certo? E para um determinado período do tempo que a demanda não flutua, que a gente fala que é de tempo fixo, tá certo? Quando a gente tem uma rede, várias interseções, uma influenciando na outra, aí a abordagem é mais complexa, se usa muito de simulação de tráfego, ou alguns softwares específicos para poder fazer um cálculo de tamanho de ciclo. Algum desses softwares, como aquilo que a gente estava discutindo antes, ele é associado à coleta de dados obtida em tempo real, né? Mas a gente aqui nesse caso, na graduação, vamos falar somente do método de Webster para calcular ciclo e repartição do verde, né, quando a gente tem aí uma interseção isolada, tá bom? Então, no caso do método de Webster, é comum a gente recomendar valores entre 75% do ciclo ótimo e 1,75% desse ciclo ótimo, sendo que o máximo não pode ser entre 150, acima de 150 e 180. É comum também a gente arredondar o ciclo ótimo, tá? Então, veja só, geralmente a gente arredonda de 5 em 5 segundos, tá? Então a gente tem aí, vai ser, se for em 5 em 5 segundos, se for abaixo de 90 segundos. Então digamos que a gente fez a conta e o ciclo ótimo deu 83,1. 83,1 a gente arredonda então para 85. Né? Digamos que a gente calculou outro ciclo ótimo, o ciclo ótimo deu 92. Como é acima de 90, a gente arredonda de 10 em 10 segundos para cima. Então nesse caso seria 100 segundos, ou então seria 110, ou então seria 120. Tá? Então é isso, de 5 em 5 segundos se for abaixo de 90 e 10 em 10 segundos se for abaixo de 100, se for acima de 90, melhor dizendo, mas isso sempre é uma consideração que é bom a gente olhar, por exemplo, o que os órgãos, por exemplo, de prefeitura geralmente recomenda, BH Trans, por exemplo, né, para a gente tentar fazer as escolhas em cima do que é preconizado naquela cidade, naquela região, tá bom? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais quando for mexer com o exemplo, tá? Mas o que isso aqui está dizendo? Ó, a gente tem o verde efetivo do ciclo, né, que seria o quê? Ó? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, esse GT, aqui, ó, GT, ó, você pega o ciclo, certo? E tira o tempo perdido total do ciclo, sobra o verde efetivo total do ciclo, e a gente vai repartir entre os estágios. Né? Então, veja só, como é que a gente reparte então? A gente reparte proporcionalmente ao grau de saturação crítico, né, de cada estágio. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, quando for fazer o exercício. Tá? Essa outra formulação aqui, veja só, veja que verde efetivo não é igual ao tempo de luz verde. Né? A gente viu naquela figura lá, olha só. O tempo de luz verde é o que está mostrando aqui na barra. Ó. Certo? O verde efetivo está aqui dentro. Ó. Como que a gente faz? Vamos pegar essa outra figura aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Nós temos aqui o tempo de luz verde, tempo de amarelo e o tempo de vermelho geral. Certo? Aqui embaixo ó, nós temos um tempo perdido aqui no início do verde, um tempo perdido no final, que é esse tempo perdido, né, um pedaço do amarelo. Isso aqui deveria estar um pouquinho mais para frente e aqui também deveria finalizar ou quando finaliza o vermelho geral. O que nós estamos dizendo aqui? Olha só, vê se vocês concordam. Né? O tempo de luz verde mais o tempo de amarelo mais o vermelho geral vai ser igual ao tempo perdido, que é L1 mais L2 aqui, né? Mais o verde efetivo daquele estágio. Tá certo? Veja que dependendo do material, há uma certa mistura dos conceitos de fase e estágio, tá? Mas isso é normal. O importante é o que a gente definiu antes. Tá? Então é isso, ó.
O G maiúsculo mais o amarelo mais o vermelho geral vai ser o L, que é o tempo perdido, mais o verde efetivo. Tá? Então, se a gente fizer isso, ó, de novo, ó, o luz verde mais o amarelo mais o vermelho geral é igual o verde efetivo mais o tempo perdido. Se a gente isolar a indicação luminosa de luz verde, a gente vai ter então que o tempo de luz verde é verde efetivo, mais tempo perdido, menos amarelo, menos vermelho geral. Certo? Então daqui a pouco a gente vai ver um exercício. Bom, aqui o exercício então, vamos fazer, para vocês entenderem então o que é como é que a gente aplica então o método de Webster para poder calcular ciclo ótimo e repartir esse ciclo ótimo entre os estágios, tá? Esse exercício aqui, o objetivo é calcular o ciclo ótimo, né, baseado no método de Webster. E a gente tem que ver o seguinte, algumas informações. Primeiro, diagrama de estágios, nós temos aqui 3 estágios. Sempre nesse caso aqui, né, vai no sentido leste, vira à esquerda, vai no sentido oeste, vira à esquerda. O segundo estágio, frente direita, sentido leste-oeste. E sentido norte-sul, frente direita e esquerda, todos os 3, né, acontecendo. Veja que nós temos aqui alguns conflitos, não é comum, principalmente aqui no Brasil, mas a gente assume que pode acontecer esse tipo de conflito se a quantidade de veículos que estão entrando em conflito não for muito alta, diferente dessas daqui, que pode acabar tendo a necessidade de não permitir que o conflito ocorra. Né? Aqui nós temos uma figura que determina os volumes, né, para cada movimento desse. Né? Veja que nós temos aqui frente, direita e esquerda, todos os sentidos. Né? Aqui nós temos uma tabela de fluxo de saturação. No próximo slide vocês vão ver, né, que tem uma descrição dessas siglas aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui, né? Tem uma descrição aqui no outro lado, tá? Mas podemos falar. Né? O EB é sentido leste, vira à esquerda, portanto é isso aqui. Então, fluxo de saturação, tem a tabela de fluxo de saturação, para quem vai no movimento de em frente e virar à esquerda. Para quem vai no sentido oeste, vira à esquerda, então é esse aqui. Sentido leste, né? Frente e direita. Então, sentido leste, frente e direita é esse. Sentido oeste, ou seja, que vai para o oeste, frente e direita, nesse caso aqui. Veja que nesse caso aqui, né, no terceiro estágio, mesmo que a gente admita que nesse estágio possa haver um conflito, o fluxo de saturação não é definido para os 3 movimentos ao mesmo tempo. Né? Muito provavelmente porque nós temos uma faixa que atende mais a quem vai à esquerda, enquanto outra faixa atende de quem vai em frente e vira à direita. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, sentido sul, vira à esquerda. Então, vai para o sentido sul, vira à esquerda. Não estamos falando desse cara aqui. Né? Sentido norte, vira à esquerda. Não estamos falando desse cara aqui. Né? E sentido sul, frente e direita, aqui. Sentido norte, frente e direita, aqui. Tá? Ainda sobre os dados de entrada do problema, e diz que tem 3 segundos de tempo perdido no início do verde, 3 segundos de amarelo, e 1 segundo de vermelho geral. Tá? Então, como que a gente vai então calcular o ciclo ótimo, né, usando o método de Webster? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente tem que calcular os graus de saturação, que são aqueles Y que a gente estava falando antes naquela formulação. Né? Veja só, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Esse Y aqui é o grau de saturação do cruzamento. A gente precisa saber o grau de saturação crítico para cada estágio, tá vendo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, aqui tem os graus de saturação. O que é grau de saturação? Fluxo sobre fluxo de saturação. Para o sentido leste, para quem vira à esquerda, é o volume 300 sobre o fluxo de saturação 1750. Olha só. Né? Ó, 300, tá vendo aqui, ó? Volume sobre 1750, que é o fluxo de saturação. Né? Para o sentido oeste, né? 250 é o volume, 1750 fluxo de saturação. Né? 250, olha só, sobre 1750, que é o fluxo de saturação. Então, nós estamos falando do estágio 1. Né? Calculamos o grau de saturação para o estágio 1, que está nesse lado de cada tabela. Né? Esse tiquezinho que tem aqui, ó, determina o quê?
determina o sentido que é o grau de saturação que é crítico desse estágio. E o crítico é o quê? O maior. Tá? Quem é o maior? 0,171 ou 0,143? É 0,171. Certo? Então esse é o grau de saturação crítico desse estágio 1. Vamos fazer a mesma coisa para o estágio 2. No estágio 2 nós temos o quê? Sentido leste-oeste, frente direita. Quem é o volume? 1.100. Quem é o fluxo de saturação? 3.400. Por que é 1.100? Está aqui, ó. Sentido leste. Né? Então ele vai para o leste. É esse aqui, ó. 900 mais 200, tá vendo? 1.100 dividido por 3.400. Enquanto aqui, ó, 1.000 mais 150, 1.150 também dividido por 3.400. Está aqui, ó. 1.100 sobre 3.400 está 0,324 e 1.150 sobre 3.400, 0,338. O maior desses dois é o crítico, portanto, o crítico é esse aqui, certo? Para o estágio 4, a gente tem que calcular 4 graus de saturação. Por quê? Porque apesar da figura não ser tão evidente, aqui o fluxo de saturação indica que a gente tem que fazer o grau de saturação de acordo com o fluxo de saturação que vai alterando, não é isso? Tá? Vamos fazer no sentido sul virando à esquerda, sentido norte virando à esquerda, sul frente direita e sul frente direita, e norte frente direita. Então, vamos lá. Ó, sul, volume 70, fluxo de saturação 450. Sentido norte vira à esquerda. Tá tudo aqui, tá, gente? Sentido norte vira à esquerda. 90, que é o volume, 475, fluxo de saturação. Sentido sul, frente direita, somando lá o frente e o direito, dá 370 de volume, 1800, fluxo de saturação. Mesma coisa para o sentido norte, que 390 sobre 1800. Fazendo as contas, 0,176, 0,189, 0,206, 0,217. Esse fluxo de saturação aqui, esse grau de saturação aqui é o maior dos 4, portanto é o crítico. Então nós temos aqui o crítico, né, do estágio 1, crítico do estágio 2, crítico do estágio 3. A soma desses críticos de cada estágio, nós temos o quê? O grau de saturação do cruzamento, está aqui embaixo, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, esse Y, né, o grau de saturação do cruzamento, é o somatório do grau de saturação crítico de cada estágio. 0,171 mais 0,338 mais 0,217 dá igual a 0,726 grau de saturação do cruzamento. Né? Muito bem, e agora? Nós temos que calcular agora o tempo perdido para cada estágio. Né? Usando a abordagem, tá? Usando a abordagem que a gente definiu, que é essa daqui, ó. Certo? Tempo perdido. Tá? Que é a abordagem que a gente disse que todo o amarelo foi aproveitado como verde efetivo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos dizendo que vai ser esse amarelo corta com esse amarelo, vai ficar vermelho geral, mais tempo perdido no início do estágio. O problema traz essa informação amarela 3 segundos, tá vendo? O vermelho geral é 1 segundo e o tempo perdido no início do verde é 3 segundos. Então, como é que vai ficar? O tempo perdido no estágio I vai ser vermelho geral, mais o tempo perdido no início do estágio. 1 mais 3, 4 segundos. Tá? Como nós temos 3 estágios, tá? Então, quem é o tempo perdido total do ciclo? Vai ser 3 estágios, vezes 4 segundos de tempo perdido por estágio, dá 12 segundos. Tá ok? Vamos aplicar agora o método de Webster para calcular ciclo ótimo, tá? Relembrando aqui a forma. Vamos voltar um pouquinho. Aqui a forma, ó. 1,5 vezes o tempo perdido total do ciclo, mais 5, dividido por 1 menos o ciclo, o grau de saturação do cruzamento. Né? Então, vamos lá. Tá certo? Vou botar aqui um pouquinho, aqui, chegamos. Então, vai ficar 1,5 vezes 12, está aqui 12, ó, mais 5 sobre 1 menos 0,726. Quem é 0,726? É o grau de saturação do cruzamento que a gente já tinha visto antes. Né? Fazendo a conta, dá 83,9 segundos, que a gente arredonda, como é menor do que 90 segundos, a gente arredonda para 5 segundos. Né? De 5 em 5 segundos, então a gente arredondou aqui para 85 segundos. Tá? Veja só, agora nós precisamos repartir esse 85,
Esse aqui é o ciclo ótimo, tá? A gente precisa saber qual é o verde efetivo total do ciclo, tá? 85 segundos é o que a gente calculou, menos o tempo perdido. Né? Então, se a gente pega o ciclo menos o tempo perdido, a gente chega então em 73 segundos, que é o verde efetivo total, que aí sim, a gente tem que repartir, tá, entre os estágios. E a gente reparte como? Tá? Proporcionalmente ao grau de saturação crítico de cada estágio. Proporcionalmente a 0,171, proporcionalmente a 0,338 e proporcionalmente a 0,217. Tá? E proporcionalmente significa então fazer isso aqui. Ó. Então, quem é o verde efetivo do estágio 1? 0,171, que é o grau de saturação crítico do estágio 1, sobre o grau de saturação crítico do cruzamento, que é 0,726, vezes o 73, que é o que a gente está querendo repartir. Dá 17,2, que eu vou arredondar para 17 segundos, porque o controlador semafórico é mais interessante que a gente coloque lá de números inteiros. Tá? No caso do estágio 2, mesma coisa, vai ser proporcionalmente ao grau de saturação crítico do estágio 2, que é 0,338. Tá? Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, dividido por 0,726, que é o grau de saturação do cruzamento, vezes 73, então isso vai dar 34 segundos. E para o estágio 3, mesma coisa, 0,217, que é o grau de saturação crítico do estágio 3, 0,726 do cruzamento, grau de saturação do cruzamento, vezes 73, dá igual a 21,8, que a gente arredondou para 22 segundos. Importante dizer o seguinte, esse soma aqui, ó, 22 segundos, mais 34, mais 17, tem que dar exatamente igual a 73, que é o que a gente repartiu no final das contas. Preciso ter esse cuidado, porque senão a gente se perde na hora desse arredondamento aqui, tá? Então 17 com 34 com 22, já fiz as contas, dá sim igual a 73. Se não der igual, você tem que voltar e verificar se o arredondamento que você fez ficou adequado. Tá? Tempo de luz verde, a gente já definiu antes, como é que faz o tempo de luz verde. Tempo de luz verde aqui do estágio 1 vai ser o verde efetivo, mais o tempo perdido, menos o amarelo, menos o vermelho geral. Tá? Vai ficar 17 mais 4, menos 3, menos 1, dá igual a 17. Tá? É uma coincidência. Veja que o tempo de luz verde é igual ao tempo de verde efetivo, mas nem sempre é assim. Tá? Vai ter outros exercícios aí que vocês podem se deparar que o tempo de luz verde não vai ser igual ao tempo de verde efetivo. Depende, obviamente, desses três valores aqui. Né? Tempo perdido, mais ou menos assim, ó, quando você está numa interseção, que você está numa descida, o tempo perdido no início do verde tende a ser menor. Né? Você está na ladeira, tá? Diferente de quando você está numa subida e você se demora mais para poder engrenar, sair da velocidade igual a zero, o tempo perdido tende a ser um pouco maior. Né? Então, isso aqui depende muito, né? Varia. Nesse caso aqui foi uma coincidência que a gente acaba tendo aqui um tempo de luz verde igual ao tempo de verde efetivo. Tá? Fazendo para o 2 e para o 3, a gente tem então o tempo de luz verde do estágio 2 vai ser 34 segundos e do estágio 3 vai ser 22 segundos. Tá? Temos um outro exercício do método de Webster que a gente vai deixar, eu vou deixar aí para vocês como sugestão de exercício. Tá? E a gente tem aqui todas as informações tipo, dos 4 estágios, né, os volumes de cada fase, né, que está associado aos movimentos, como a gente já tinha discutido antes, os fluxos de saturação. Né. Esse PI aqui, lembrando, é o tempo perdido no início de cada estágio, o vermelho geral e o tempo de amarelo de 1 e 3 segundos na sequência. Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, como vocês já sabem. Né? O que é interessante continuando aqui a parte de interseções, né, como que a gente pode estimar, né, veja só, nós já saímos da parte aqui da aplicação do método de Webster. Né? Então nós temos aqui uma formulação que indica qual seria o volume máximo, né, que uma interseção conseguiria absorver, né,
levando em consideração as faixas críticas, tá? Que é aquelas faixas que às vezes são mais lentas, enfim. Veja se vocês entendem aqui como funciona essa formulação. Olha só. Se a gente pega 3.600 e divide pelo ciclo, digamos que o ciclo seja 60 segundos. 3.600 sobre 60 vai dar a quantidade de ciclos que nós temos naquela interseção em 1 hora. Obviamente, se o ciclo não muda, claro, né? Certo? Então, 3.600 sobre C está dizendo que é a quantidade de ciclos em 1 hora. Tá? Se nós temos a quantidade de ciclos, que é essa razão aqui, e multiplica pelo tempo perdido que nós temos em um ciclo só, então nós temos o tempo perdido em 1 hora. Certo? Em 1 hora. Tá claro? Então, quantidade de ciclos vezes o tempo perdido em cada ciclo dá o tempo perdido total em 1 hora. Certo? Por que 1 hora? Porque 3.600 é a quantidade de segundos que nós temos em 1 hora. Tá? Bom, se eu pego 3.600 segundos, que é a quantidade de segundos que eu tenho em 1 hora, e tiro o tempo perdido, sobra quem? Tempo disponível para alocar verde. Tá certo? Na interseção. Não estou falando de uma aproximação, estou falando da interseção. Então, os 3.600, tudo que está dentro do colchete aqui, ó, vai ser o tempo disponível para alocar verde. Se eu pego esse tempo disponível para alocar verde e divido pelo reda de saturação, certo? Eu vou ter o quê? O volume máximo, que as faixas críticas, né? E essa faixa crítica está associada aqui ao tempo perdido, ao reda de saturação, enfim. Né? Então a gente vai ter, então, pega o tempo disponível para verde, divide pelo reda de saturação, nós vamos chegar então no volume máximo que uma interseção pode absorver. Tá? Vamos aplicar um pouco um exercício, esse conceito aqui. Como considero duas aproximações, sendo que uma com volume de 1.200 veículos por hora e outra de 900 veículos por hora. Determinar o número de faixas necessárias para cada aproximação, né, de modo que não exceda o volume máximo para essas faixas críticas. Considere um reda de saturação de 2,2 segundos, um tempo perdido por estágio de 4 segundos e um ciclo de 60 segundos. Considere, então, 2 estágios. Veja só, nós temos, a primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar aquela formulação que a gente acabou de deduzir. Né? Então, qual seria o volume máximo que uma interseção poderia absorver ao longo de 1 hora? Né? Então, você teria 1 sobre reda de saturação, vezes o colchete aqui, 3.600 menos o tempo perdido por ciclo, vezes 3.600 sobre o ciclo. Aplicando os dados que tinham no problema, reda de saturação é 2,2 segundos, substitui aqui, 3.600 menos 2 vezes 4. Quem quer 2 vezes 4? Por que é 2 aqui? Porque são 2 estágios. Né? 2 estágios vezes 4 segundos, ó, o enunciado diz, ó, tempo perdido por estágio, 4 segundos. Tá? Então aqui, ó, 2 vezes 4 dá o tempo perdido por ciclo. Tá? 2 estágios, 4 segundos é o tempo perdido por estágio, 2 vezes 4 é o L que está aqui em cima. Tá? Vezes 3.600 sobre 60, que é o tamanho do ciclo. Essa conta aqui dá 1.418 veículos por hora. Tá? Essa solução que está aqui, ó, está dizendo assim, existe uma demanda, né, de 1.200 veículos por hora, num sentido, e 900 veículos por hora no outro sentido. É o que essa figura está mostrando aqui. Tá? Se nós admitirmos então, uma faixa para cada sentido, certo? Uma faixa para cada sentido, então nós teríamos 1.200 por hora mais 900 por hora, dá 2.100 veículos por hora, que é maior do que 1.418. Então essa interseção não conseguiria absorver esse volume, que o volume máximo é 1.418. Então não conseguiria absorver durante 1 hora essa demanda. Veja que aqui nós temos uma ideia da oferta, e essa é a nossa ideia de demanda. Né? Então, a outra alternativa que a gente tem são duas aqui. Para um sentido, que é o sentido que tinha um volume maior, né, a gente usar 2 faixas. E, nesse caso, essas 2 faixas elas atuam em paralelo, né, elas atuam ao mesmo tempo. Então, nessa discussão sobre oferta e demanda que a gente fez no slide anterior, a gente tem que pegar 600, porque essas 2 atuam ao mesmo tempo. 600 é a faixa crítica, que acaba sendo igual às duas, né? 600 com 900, está aqui embaixo, ó, 1.500.
1.500 ainda é maior do que 1.418, então não é uma alternativa, né, ainda que dê para aplicar. Né? A pergunta é essa, quantas faixas você vai usar? Aí a solução acaba sendo, né, uma das soluções, claro, né, mas aqui eu sugeriria de primeiro, né, é a gente usar 2 faixas por sentido, porque aí agora as 2 faixas, se a gente considerar que atuam, que elas são idênticas, né, elas têm a operação acaba sendo da mesma forma, né, a gente pode somar simplesmente 600 com 450, dá 1050, e se 1050 ainda é menor, aí sim é menor do que 1418, portanto acaba sendo uma das soluções. Ah, eu posso colocar 3 faixas aqui nesse sentido e uma na outra? Pode, eu acho que sim. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Seria 1.200 dividido por 3, daria 400, né? Com mais 900, daria 1.300, aí sim, também passaria. Né? Mas 1.300 ainda é uma solução pior do que 1.050, concorda? Né? Então essa aqui acaba sendo, o volume acabaria ficando um pouquinho, a demanda, né? Um pouquinho mais distante de 1418, que é interessante da gente fazer. Né? Veja só, agora nós temos aqui um outro assunto. Né? Esse último assunto aqui envolve progressão semafórica. Tá? É um assunto muito vasto, né? Não temos nenhuma intenção aqui de esgotar esse assunto, pelo contrário. O assunto que a gente quer trazer é só para poder a gente ter uma ideia de como que nós faríamos para poder fazer uma progressão semafórica adequada. O que é uma progressão semafórica? Imagina aqui, ó, nessa figura, que nós temos aqui um diagrama espaço-tempo, né, espaço versus tempo. Né? E no caso aqui do espaço, associado a esse espaço, nós temos aqui as interseções de um corredor viário. Né? E temos aqui 4 semáforos, A, B, C e D. Tá? E, obviamente, entre A e B nós temos uma distância AB, entre B e C uma distância BC, e entre C e D uma distância CD. Lógico que cada pontinho dessa daqui temos outras interseções, mas nesse caso aqui são semáforos, tá? Beleza. Veja só, não é razoável que, se a gente tem aqui, né, veja só, essa linha pontilhada aqui indica o que é a velocidade. Né? A gente viu isso aqui lá no princípio do assunto da unidade 4, né? A gente viu isso aqui. Então, essa inclinação dessa figura aqui determina a velocidade de progressão dos veículos que estão saindo de A e indo em direção a D. Né? Se a gente, em cada semáforo desse, abrir o verde ao mesmo tempo, né? Vamos comparar aqui o A com o B, ó, interseção A com interseção B. Né? O branquinho aqui indica o verde, tá? E esse achurado aqui indica o vermelho. Então, nesse caso aqui, ó, imagina que o primeiro veículo, que representa essa setinha aqui, sai no verde. Tá? Se esse mesmo verde estivesse abrindo ao mesmo tempo aqui, muito provavelmente esse primeiro cara, ele passaria no verde. Mas, a partir da metade, faça um exercício aí de imaginação, tá? Pegar esse tamanho verde aqui, ó, e substituir esse espaço aqui. Né? Imagina que a partir do meio dos veículos que partiram no meio do verde, quando chegasse aqui, já pegaria o vermelho ocorrendo, né? O que não é interessante. Né? O que a gente precisa é que aumentar essa largura da faixa, que a gente chama também de largura da banda verde. Então, o que nós temos que fazer nesse tipo de operação? Nós precisamos implementar defasagens. O que é uma defasagem? Esse cara, o que é ideal? Esse cara que saiu aqui no verde, ele vem. Quando ele chegar perto da interseção B, o verde está abrindo. Certo? Então, o verde abrindo, né, assim que o primeiro veículo da interseção anterior está saindo, é a situação mais interessante, porque nesse caso, o último cara que está saindo aqui também vai pegar o cara no verde. Então, a gente aumenta a largura da faixa e melhora a operação. Vocês podem imaginar que é que melhora a operação. Né? Então, esse deslocamento do início do verde em relação à referência, que no caso aqui é o semáforo A, né, a gente chama de defasagem. Então, esse tempo de deslocamento aqui a gente chama de offset ou defasagem. Tá? Como é que a gente calcula? Simplesmente é o tempo de viagem desse veículo entre o A e o B. Né?
O tempo, então, vai ser a distância sobre a velocidade. Esse 3,6 a gente usa somente para poder ter uma compatibilização das unidades, né? Usar a distância aqui em metros e a velocidade em quilômetros por hora com a defasagem saindo em segundos. Tá? Então, como é que a gente calcularia então a defasagem do A para o B? Distância de A para B, velocidade de progressão. Tá? Como é que seria a defasagem em relação ao C? Aí a gente pega sempre em relação a uma referência que tem que ser a mesma, no caso é o A. Né? Então eu pegaria a distância BC sobre a distância AB sobre a velocidade vezes 3,6 e assim, mesma coisa entre A e B. Tá? Vamos fazer isso aqui no exercício que vem na sequência. Tá? Ó, então está aqui a resposta, vamos ao enunciado. Considere o trecho mostrado na figura anterior. Né? Nós temos aqui as distâncias, 135 metros entre A e B, entre interseções A e B, distância entre B e C 200 metros, entre C e D 280 metros. Temos um ciclo de 50 segundos, com verde efetivo de 30 segundos para a via principal. Determinar as defasagens apropriadas considerando a velocidade de progressão de 40 km por hora. Veja que essa velocidade de progressão é interessante, tá? Antes de responder a questão, porque se um cara, por exemplo, a gente calcula isso aqui com a velocidade de progressão de 40, se o sujeito anda com 50 ou 60, significa que essa inclinação está mais para dentro. Então vai pegar vermelho aqui, vai pegar vermelho aqui, vai pegar vermelho aqui. Então é ruim. A gente tem que tentar manter essa velocidade de progressão e as cidades, inclusive, eu já vi, né, aqui no Brasil, né, já vi, o pessoal colocar até no semáforo, essa avenida tem progressão semafórica, a gente chama de onda verde, né? Essa avenida tem onda verde, né? A velocidade de progressão da onda verde tente manter 50 km por hora, 40 km por hora, né? Por que não é 60? Por que a gente não usa 60, por exemplo, que é a velocidade regulamentar na maior parte das vias? Né? Porque a gente tem que considerar que o sujeito ele, muitas vezes não consegue andar a 60 porque tem que ficar disputando espaço com outros veículos. Né? Então, aí, nesse caso, a gente considera uma velocidade um pouquinho menor do que a regulamentar. Ninguém consegue andar todo o tempo na velocidade regulamentar. Parece fácil, mas não é. Experimentem fazer. Você consegue manter a velocidade de 60 o tempo todo durante o dia. Tem hora que sim, tem hora que não consegue. Tá? Nesse caso aqui, a velocidade de progressão ideal que ele tem para o exercício é de 40 km por hora. Muito bem. Quem será a defasagem entre as interseções A e B? 3,6 vezes a distância entre A e B, dividido pela velocidade, tá? 135 metros sobre 40 vezes a velocidade dá 12 segundos. 12 segundos, pessoal, é exatamente esse tamanho aqui, ó. Veja que nós estamos falando desse tamanho aqui porque está na escala do tempo, tá? Tá certo? Ó, então, 12 segundos, ó. Então, você deslocou o início do V de 12 segundos para cá, no caso aqui da interseção B, então a gente vê o primeiro passando aqui e o segundo passando também. Qual é a defasagem do C? Está aqui, ó. A defasagem do C está aqui. 3,6 vezes a distância de A para C, que vai ser 135 metros mais 200 metros, dividido por 40 dá igual a 30 segundos. Então, 30 segundos está aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanho daqui para cá, ó, certo? É 30 segundos. Ah, mas está cometendo um verde aqui, ó, mas não é o início do verde. A gente considera a defasagem a partir do início do verde. Tá certo? Aqui, ó, início do verde. Aqui não, aqui é o finalzinho, né? Tem a ver com o ciclo anterior. Tá bom? 30 segundos. Entre A e D, né, no caso seria para a interseção D, né, 3,6 que multiplica a distância de A para D, que é a soma de 135 mais 200 mais 280, dividido por 40, que é a velocidade, dá 55 segundos. 55 segundos, veja só, é o tamanho daqui para cá, ó, que é um tamanho maior do que o ciclo. Vocês estão vendo? Então, se a defasagem for maior do que o ciclo, tá certo? Significa dizer o quê? Que, de fato, a defasagem é esse pedacinho aqui, ó. Que não é sempre do início do ciclo, do verde que eu estava falando antes. Então, se a defasagem é maior do que o ciclo, você tira o tamanho do ciclo para você ter uma defasagem, né, com uma informação mais adequada. Então, é isso que eu fiz. Ó. Deu 55, o ciclo era de 50 segundos. 55 menos 50 dá 5 segundos, que está associado a esse pedacinho aqui. Ó. Ah, mas eu quero falar que é 55. Tudo bem, funciona. Está aqui 55. Tá? Mas, óbvio,
você vai colocar que é 55, sabendo que você tem que continuar. O ciclo, ele não começa exatamente aqui, ele começa ao longo, na escala do tempo, ele não para, né? Ele tem que ficar voltando para cá. Então, acho que é mais razoável que a gente diga que o offset aqui, nesse caso, não existe, porque em relação a A, nesse caso aqui ficou 12 segundos, nesse aqui 30 segundos, e nesse, então, 5 segundos, que é o que nós achamos aqui, né? Nas equações. Veja só, com essa questão da progressão semafórica, como a gente tem um tempo curto, nós vamos parar por aqui com relação à progressão semafórica, né? Nós estamos falando aí de uma progressão semafórica com uma via de mão única, tá certo? Uma via de mão única. Nesse caso, quando a gente tem uma via de mão dupla, né, não funciona exatamente desse mesmo jeito, né? É razoável que a gente pegue aquele offset, né? E para manter a mesma defasagem, a gente tem que mexer no ciclo para poder casar os dois sentidos. Tá? Se a gente colocar da mesma forma que a gente fez para cá nessa figura, vai funcionar para um outro sentido, mas para outro sentido, se você prestar atenção aqui, ó, a gente mantém mais ou menos no sentido contrário, né? Na mesma inclinação, eles não vão exatamente pegar, pode acontecer de não pegar, né, todas as vias em verde, como aconteceu no sentido. Enfim, existem várias técnicas para mexer com progressão semafórica, tá, na literatura. Mas nesse caso aqui, para uma disciplina de graduação, é razoável que a gente apenas trabalhe com o conceito, sabe que existe esse conceito de progressão semafórica, de onda verde. A gente consegue ver isso o tempo todo na rua, andando na Antônio Carlos, andando na Cristiano Machado, enfim. Vários exemplos que a gente tem aí de pegar, né, vários semáforos em verde em sequência, que é o que a gente sempre busca. Não dá para fazer, obviamente, sempre, né? Assim, em todo Antônio Carlos, não dá, mas um bom pedaço, depois um outro pedaço, e assim que é feita a operação, né? De modo a ter uma progressão semafórica com onda verde. Tá? Então é mais para a gente buscar esse conceito, né? Veja que nós estamos com uma unidade que fala de capacidade, mas a gente tem vários outros conceitos por trás para discutir a questão da capacidade, a questão da oferta, e nesse caso aqui a questão de como que você calcula essa oferta, dependendo da aproximação, né? E aí na próxima aula a gente então retoma, né, esse assunto, falando um pouquinho de transporte público. Eu sei que outros professores já falaram, né? A gente vai ter só uma aula para falar um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre capacidade também envolvendo o transporte público, antes de entrar na última unidade, né, do conteúdo programático, que é a parte de transporte, meio ambiente, etc. Tá bom? Então é isso. Com isso a gente encerra, então, voltando aqui, né, encerra essa aula de hoje, né, sobre interseções, né, especificamente falando mais de interseções semaforizadas. Tá bom? E deixando aí então um gancho para a próxima aula falar de transporte público, de capacidade envolvendo transporte público. Tá bom? Muito obrigado a todos.